A língua tem poder sobre a vida e a morte, e quem a ama comerá do seu fruto. Assim declara Provérbios 18:21. Este versículo não surge como uma frase isolada, mas como parte dos provérbios que Salomão, o homem mais sábio de seu tempo, deixou para nos alertar sobre o peso eterno de nossas palavras. Nos tempos antigos, quando um rei pronunciava uma sentença, sua palavra bastava para dar vida ou decretar a morte. O mesmo se aplica a nós em nossa vida cotidiana. Este não é apenas um conceito espiritual, mas uma realidade prática. Uma única palavra pode encorajar um coração abatido, assim como uma promessa de Deus no meio do deserto restaurou as forças ao cansado. Você se lembra da viúva de Sarepta quando Elias lhe falou sobre a provisão divina? Suas palavras trouxeram esperança onde antes havia apenas escassez. O mesmo acontece com você hoje. Uma frase dita com ternura e amor pode mudar o curso de uma vida, mas uma palavra dura, dita descuidadamente, pode abrir feridas que levam anos para cicatrizar. Quantas vezes você sentiu que alguém com um simples comentário destruiu seu espírito? E quantas vezes uma palavra de encorajamento restaurou suas forças para continuar? A palavra de Deus nos ensina que falar não é um ato leve ou passageiro. Cada sílaba que falamos carrega poder, porque a boca fala do que está cheio o coração, como Jesus ensinou em Mateus 12:34. Assim como naquele tempo o Senhor lembrou aos fariseus que suas palavras revelavam o que estava dentro deles, também hoje somos lembrados de que cada expressão pode semear esperança ou arrancar a confiança da alma de alguém. Não nos esqueçamos do que Jeremias experimentou quando chorou por seu povo. Embora suas palavras fossem cheias de dor, também eram imbuídas de esperança, pois ele sabia que a misericórdia de Deus se renovava a cada manhã. Hoje, antes de sairmos para enfrentar a rotina, o trabalho e as lutas diárias, precisamos parar e refletir. Que fruto estou semeando com minhas palavras? Sou como Paulo e Silas, que na prisão cantavam hinos em vez de lamentações, e suas palavras de louvor quebravam correntes? Ou sou como aqueles que, com frases desanimadoras, arrastam para baixo aqueles que já estão sobrecarregados? Escreva nos comentários. Quais palavras foram como correntes que te amarraram e quais foram como chaves que abriram portas de esperança? Lembre-se, cada palavra que você disser hoje pode se tornar uma semente de vida ou uma sombra que rouba a fé dos outros. Deixe-me guiá-lo a uma cena bíblica que reflete claramente o poder do que é dito e como é transmitido. Nos dias do rei Ezequias, um homem que buscava sinceramente a Deus, o profeta Isaías entrou em seu palácio com uma mensagem direta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essas palavras eram verdadeiras, saíram da boca de Deus, mas ditas daquela maneira, atingiram o coração do rei como um martelo. Imagine a atmosfera. Os servos ficaram em silêncio, a luz das lâmpadas parecia mais fraca e o próprio Ezequias sentia a vida se esvair a cada sílaba que ouvia. Lágrimas rolaram e seu espírito estava profundamente quebrantado, pois uma palavra dura tem o poder de derrubar até o mais forte. No entanto, o mesmo profeta recebeu a voz do Senhor novamente antes de deixar o palácio: volte e diga a Ezequias: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. O contraste era evidente, de uma mensagem de morte para uma promessa de vida. A diferença não estava na mudança da verdade, mas em como Deus escolheu expressá-la naquele momento. Uma palavra dura o mergulhou no desespero, mas uma palavra de misericórdia o elevou com esperança. Tal é o poder da língua. Ela pode acorrentar ou libertar, ferir ou curar, destruir ou construir. Escreva nos comentários. Você já ouviu uma palavra que o derrotou e outra que o levantou? Quero ouvir sua experiência e orar com você. Esta história nos lembra que o que dizemos não é uma questão menor. Assim como Ezequias primeiro ouviu palavras que o fizeram chorar e depois palavras que o encheram de vida, você e eu podemos decidir se nossas palavras serão sementes de esperança ou espinhos que ferem os corações daqueles que nos ouvem. O apóstolo Paulo compreendia profundamente o poder das palavras, e é por isso que escreveu em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Esta passagem não foi escrita em um período de calmaria,
mas em meio à expansão da igreja primitiva, onde os crentes enfrentavam perseguição e divisão. Paulo sabia que as palavras poderiam se tornar armas que destruíam a unidade ou bálsamo que fortalecia a fé dos fiéis. É por isso que ele não se limita a proibir a linguagem perversa, mas nos exorta a usar a boca como ferramenta para edificar e transmitir graça. Pense nisso: cada palavra que você fala em casa, no trabalho ou na igreja pode levar alguém ou derrubá-lo ainda mais. O próprio Jesus confirmou essa verdade quando alertou em Mateus 12:36, de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Esta declaração toca o coração porque nos lembra que nenhuma palavra é inofensiva. Cada expressão que sai de nossos lábios ecoa pela eternidade, e seremos responsáveis por cada uma delas. Portanto, quando você falar com seus filhos, seu parceiro, seus amigos ou seus irmãos na fé, não o faça como se fossem meros sons, mas como sementes que moldarão o futuro deles. O profeta Jeremias, em meio à dor de ver seu povo destruído, não se limitou a palavras de lamentação. Em Lamentações 3:22-23, ele expressou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Embora estivesse cercado por ruínas, Jeremias usou suas palavras para nos lembrar que Deus é fiel e que sua compaixão nunca falha. Em vez de espalhar desespero, sua boca proclamou vida e confiança. Tiago também nos alerta em sua carta sobre o poder do que dizemos: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta um pequeno fogo acende. Tiago 3:5. Você já viu uma única palavra desencadear um conflito em casa ou no trabalho? Talvez uma frase descuidada tenha levantado um muro de divisão. Mas, da mesma forma, uma palavra de reconciliação, um perdoe-me ou um eu entendo, pode apagar o fogo e trazer paz. Escreva nos comentários: você já viu o poder de uma única palavra para acender um problema ou apagar com amor? Sua experiência pode encorajar outros. Hoje, Deus nos chama a examinar como usamos a nossa língua e a tomar consciência do seu impacto. Pergunte a si mesmo: a minha boca é um instrumento de vida ou de morte? Tenho elevado os outros com as minhas palavras ou os magoado sem considerar as consequências? Jesus disse em Lucas 6:45, a boca fala do que há em abundância no coração. Isso significa que as nossas palavras são um reflexo do que guardamos dentro de nós. Se houver ressentimento no coração, o veneno inevitavelmente fluirá na forma de crítica, zombaria ou desprezo. Mas se os nossos corações estiverem cheios da presença de Deus, então cada palavra será como um rio de água viva que refresca e fortalece. O exemplo de Paulo e Silas na prisão também confirma isso. Em vez de reclamar, eles escolheram cantar hinos ao Senhor em meio à escuridão. As suas palavras de louvor não só lhes deram força, como também impactaram todos os prisioneiros que ouviram, e, por fim, Deus quebrou as correntes. O que teria acontecido se, em vez de cantar, tivessem proferido palavras de reclamação? A desesperança provavelmente teria dominado aquele lugar. É isso que acontece na sua vida. Suas palavras podem encher seu lar de fé ou cobri-lo de escuridão. Lembre-se também do que Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma resposta gentil pode acalmar uma discussão e restaurar a paz, enquanto uma resposta dura apenas acende a ira. Quantas vezes uma palavra inesperada e terna acalmou um conflito em seu lar? E quantas vezes uma palavra dura foi suficiente para afastar alguém que você amava? Portanto, hoje o Senhor o convida a encher seu coração com a sua presença, para que somente palavras de vida, paz e bênção fluam da sua boca. Escreva nos comentários: qual frase de encorajamento ou fé lhe deu força para continuar? Portanto, agora quero guiá-lo em oração. Convido-o a fechar os olhos e abrir o coração diante do Senhor. Pai amado, nesta hora viemos com gratidão porque nos permitiste compreender que cada palavra tem peso e que com a nossa língua podemos exaltar ou destruir. Obrigado porque a tua palavra é uma lâmpada que ilumina as nossas conversas e nos ensina a falar com verdade e amor. Obrigado por cada ocasião em que alguém nos elevou com conselhos sábios, e obrigado também porque,
mesmo quando as nossas próprias palavras falharam, a tua misericórdia nos restaurou. Hoje, Senhor, entregamo-nos a ti. Reconhecemos que muitas vezes falamos descuidadamente, que ferimos com comentários ásperos ou com palavras indiferentes. Pedimos o teu perdão, ó Deus, porque as nossas bocas nem sempre foram instrumentos de bênção. Purifica os nossos lábios, como fizeste com Isaías, quando enviaste uma brasa acesa do altar e tocaste a sua boca. Que o que sair dos nossos lábios, a partir de hoje, seja santo, puro e edificante. Intercedemos, Senhor, pelas nossas famílias. Que nossos lares não ouçam palavras de condenação, mas sim palavras de fé que fortaleçam os filhos, encham os casamentos de esperança e unam irmãos e irmãs no amor. Intercedemos também pela saúde de cada ouvinte, para que, mesmo em meio à doença, declarem como o salmista: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Também te pedimos por nossas finanças, Senhor, que em vez de palavras de escassez, surjam palavras de confiança. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E, por fim, elevamos palavras de adoração. Dizemos como o salmista: o teu louvor estará sempre na minha boca. Que a nossa língua não seja usada para murmurar ou amaldiçoar, mas para proclamar a tua fidelidade e a tua grandeza. Cremos que tu transformarás a nossa maneira de falar e que, de agora em diante, as nossas palavras serão sementes de vida que trarão paz, reconciliação e esperança. No poderoso nome de Jesus, amém. Senhor, abre hoje as portas da bênção para cada ouvinte que se junta a esta oração. Que a tua graça e o teu favor nunca faltem em seu trabalho, e que cada dia seja marcado por palavras de sabedoria, não por reclamações. Que a tua paz reine em seus lares, e que as conversas familiares sejam repletas de ternura, perdão e reconciliação, para que cada palavra dita seja como um bálsamo curativo. Que a tua força nunca falte em suas mentes, e que os pensamentos negativos sejam substituídos por palavras de fé e esperança. Coloca um filtro em nossos lábios, Senhor, como diz o Salmo, que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua vista. Salmo 19:14. Faz com que cada palavra seja como mel que adoça a alma, e nunca como veneno que fere. Transforma-nos em instrumentos da tua paz, mensageiros da esperança e portadores da tua verdade imbuídos de amor eterno. Obrigado, Pai amado, porque temos a certeza de que nos ouves. Obrigado por escolher hoje purificar o nosso modo de falar e semear em nós um coração repleto da tua presença, para que, doravante, as nossas palavras produzam frutos de vida e não de morte. E agora, antes de me despedir, quero deixar-te um convite especial. Continua a receber esta mensagem de esperança no teu canal Doses de Fé. Inscreve-te, partilha esta reflexão com alguém que precise e permite que a palavra de Deus flua como um rio de vida no meio de um mundo sedento. Que o Senhor te abençoe abundantemente, te guarde sob a sua poderosa mão e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, dando-te paz. Esta foi uma mensagem de esperança no teu canal Doses de Fé.